Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Aqui, onde eu venho sempre falar sobre psicanálise, hoje eu preparei um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou falar do Freud no cinema. Vou trazer alguns filmes em que o Freud aparece como protagonista ou como coadjuvante. Vou trazer que Freud está sendo mostrado no vídeo, né? Quem que você está vendo, em que fase ele está. E se há ou não alguma verossemelhança ao nosso querido Zig. Eu vou trazer os vídeos, os filmes na ordem de lançamento, tá? Para começar, acho que o grande clássico, quando a gente pensa em Freud no cinema, aquele filme em que todo professor na faculdade exibe ou recomenda, aquele que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem nunca assistiu, Freud Além da Alma, onde John Huston dirige Montgomery Clift como o pai da psicanálise em um roteiro escrito por Jean-Paul Sartre. Este filme, de 1962, com 2 horas e 15, em branco e preto, é uma pequena obra-prima. Tanto pelo filme em si, tá? Que junta grandes nomes, como pela maneira como ele conta, tá? Aqui nós temos um Freud em começo de carreira, tá? Um Freud que está abandonando a teoria da sedução e está construindo a teoria da psicanálise. O Freud atende uma paciente que apaixona-se por ele, e neste apaixonar-se, a paciente fala que não aguenta mais ser hipnotizada e quer falar e propõe: deixe-me falar e vamos ver o que sai daí. É um filme histórico, se for pensar também, traz um momento muito importante do conhecimento, tá? Faltam adjetivos para falar de como esse filme é bom. Enquanto cinema, ele é muito bom. O Montgomery Clift está excelente como Freud, demonstrando fragilidade nos momentos certos, convicção e força nos outros momentos. Você vê aquele Freud forte, aquele Freud valente, aquele Freud que defende as ideias com unhas e dentes, mas você também vê um Freud humano, você vê um Freud hesitante, você vê um Freud conversando com a esposa dele, a Marta, e se eu tiver errado? E se eu estiver longe demais? E se eu tiver certo? Quais as consequências se eu estiver certo? Ah, o roteiro do Sartre bebe muito da biografia do Freud. Então, é um filme, sim, fidedigno, com algumas ressalvas. A grande paciente do Freud aqui nesse filme, ela nunca existiu. O Sartre, ele faz uma quimera entre a Ana O, que nunca foi atendida pelo Freud, isso é sempre bom deixar claro, e a Dora. Então você tem um Freud em começo de psicanálise, tá? Um jovem Dr. Freud. O segundo filme é um muito divertido. Chama Visões de Sherlock Holmes, onde Alan Arkin ele interpreta o Dr. Freud. Sim,
um jovem Dr. Freud de novo. Estamos na mesma época do Freud Além da Alma. E aqui a história é muito interessante. Sherlock Holmes está caçando um serial killer e ele acaba cruzando o seu caminho com Freud. Óbvio, não preciso dizer que é um filme puramente ficcional, tá? É divertido você ver o Freud usado numa ficção, mas traz um aspecto muito interessante do Freud aqui, tá? O filme, apesar de ser uma ficção, ele trata o Freud com muito respeito e ele traz, né, uma característica que nós vemos no Freud quando ele está descrevendo, quando ele está criando uma nova teoria e quando ele está trazendo os casos clínicos. Freud sempre foi um analista detetivesco. A análise freudiana é uma análise que vai buscando pistas, que vai desvendando a história, que vai achando brechas. E o Freud usa essas características aqui para encontrar a identidade do assassino. Muitas vezes à frente do Sherlock Holmes, que também é muito bem vivido, tá? Temos ainda o Robert Duvall no filme, e a direção não está escrita aqui. Enfim, recomendo, vale a pena. Quem gosta de um bom mistério, quem gosta de histórias do Sherlock Holmes, de bons detetives e quem quiser se divertir, recomendo. Pulamos um pouco no tempo, já estamos nos anos 2000 e David Cronenberg adapta a história da Sabina, a biografia da Sabina, em Um Método Perigoso. Aqui o Freud é um coadjuvante, tá? O filme ele foca na relação da Sabina, que é vivida pela Keira Knightley, provavelmente o melhor papel dela na vida, com o Jung. O Freud ele é brilhantemente vivido pelo Viggo Mortensen. Quem gosta de verossemelhança, preste atenção. O Viggo Mortensen ele está perfeito no papel do Freud, incluindo postura corporal, maneira de sentar-se, jeito de falar. O Freud tinha a mania de sentar com a mão aqui na cintura e fumando. O Viggo Mortensen ele está fidedigno. Se Visões de Sherlock Holmes e Freud Além da Alma mostravam um jovem Dr. Freud, aqui você já tem um Freud consolidado, tá? Ou se consolidando. Talvez seja o melhor. Ele aborda esse período do Freud quando ele se aproxima do Jung, da viagem aos Estados Unidos, onde, segundo Lacan, Freud teria dito para o Jung: eles não sabem, mas estamos levando a peste para eles. Nunca saberemos se essa frase saiu da boca do Freud ou do Lacan. Enfim, Lacan era assim. E aqui há uma personagem muito importante da história da psicanálise, a Sabina Spelman, que ela começa como uma histérica, e a caracterização dela como uma histérica do século XIX também está perfeita, irretocável. O tratamento que ela começa a fazer com Jung, para depois tornar-se uma analista, e uma grande analista, e uma teórica brilhante. O texto dela, onde ela acaba desenvolvendo o princípio do Nirvana, é fundamental para o Freud escrever além do princípio do prazer. Sem a Sabina, talvez nunca tivéssemos a noção de pulsão de morte. E o filme ele vai mostrando esse lado também. O título, né,
que foi motivo de muita discussão na época, um método perigoso. O Cronenberg está falando da transferência. A relação transferencial pode ser uma relação perigosa, porque é uma relação de afeto. Vimos o Jung numa prática pouco nobre dele, em que ele seduzia e levava para a cama alguns pacientes. E o livro e o filme, ele é muito corajoso a defender uma tese que o sadomasoquismo curou a Sabina, que é uma ideia lacaniana. Se você encena o desejo dela era de apanhar do pai com a vara que a gente vê no começo do filme. Ela sente o desejo e a culpa quando ela se devota ao masoquismo. A cena do fetiche, que é muito mais um fetiche do que um masoquismo, ela goza, ela encena um desejo. Então é um filme assim que mostra como Cronenberg conhece a psicanálise. E ele vai mostrando a história do Freud e do Jung, narrado pela história da Sabina, de como eles se aproximam, de como eles se separam e como que a psicanálise muda. Então a gente está num período assim grande, né? De um começo até as grandes mudanças. O filme ele percorre a primeira tópica e nos introduz a segunda tópica. Da maneira como o filme termina, você já sabe que virão, além do princípio do prazer, mais para frente virão as obras mais pessimistas de Freud, também vira Totem e Tabu. O filme ele prepara esse terreno. Por fim, mas não menos importante, uma obra alemã que estreou ano passado, A Tabacaria. A Tabacaria, o Freud é apenas um coadjuvante de um filme de Nikolaus Leitner. Aqui, Freud é vivido pelo Bruno Ganz. Um jovem rapaz vai para Berlim às vésperas da segunda, vai para Viena, perdão, ele vai para Viena às vésperas da invasão do nazismo, trabalhar numa tabacaria, que é o emprego que a mãe dele arrumou com um conhecido antigo. A gente nunca sabe direito a relação dos dois. Fica no ar que eles foram um caso amoroso. E o dono da tabacaria começa a cuidar do rapaz, que se apaixona. E um dos clientes dessa tabacaria é o Freud. E o rapaz se aproxima do Freud e começa a pedir conselhos amorosos ao Freud, que os dá de bom grado. Então, é um filme muito onírico, ele brinca muito com um começo de carreira do Freud, a interpretação dos sonhos, mas ele se passa no final da obra dele. E neste ponto ele pode ter uma pequena confusão cronológica, que eu não sei até que ponto é proposital, até que ponto não é. E você tem dois Freuds fundidos. Você tem um jovem Dr. Freud que está olhando para a descoberta dele, apaixonado, numa época que a gente sabe que o Freud já não estava assim. Numa época que nós víamos um Freud pessimista. Os últimos textos do Freud, citando de cabeça Mal-Estar na Civilização, onde ele diz que a humanidade falhou enquanto espécie, no Moisés e o Monoteísmo, sabe? Onde ele vai descrevendo a civilização como uma farsa. Os últimos textos, assim, né? No Moisés, ele está toda aquela fantasia na busca por uma figura. Ele já tinha escrito também O Futuro de uma Ilusão. E são textos mais sociais do Freud, onde ele está olhando a civilização, ele está percebendo que a coisa deu errado. Tá? É um Freud pessimista, é um Freud já bastante afetado pelo câncer,
É um Freud desiludido, que ele está vendo o nazismo tomar a Europa. É um Freud que está sendo exilado. E no filme nós vemos um Freud blasé. É o Freud mais fofo do cinema, você não tenha dúvida. Você vai ser apaixonado por esse Freud. Eu não acho que ele tenha existido nesse momento, tá? Ele está muito tranquilo, ele está muito de boa para quem está vivendo aquela época. O filme, ele é um filme muito bonito, ele é um filme que fala de convicções, ele é um filme que fala de direitos, ele é um filme que fala dos sonhos, nas dois sentidos do termo, do sonho analisado e nos sonhos que nós temos para nós, e os mistura e os confunde no melhor maneira freudiana, e também shakespeariana. Somos feitos da matéria que são feitos os sonhos, eu diria Shakespeare. E Freud concordava. Pois bem, são as 4 dicas de hoje. Gostaram desse vídeo? Querem algo mais semelhante? Mas o foco do canal sempre é a psicanálise. Eu achei que seria divertido. Em todo caso, escrevam abaixo, né? Deixem seus comentários se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões. E se gostarem, deem um like para o YouTube mandar mais vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.